Boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e a família de vocês também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o corpo na arte. Antes de nós iniciarmos a unidade 4, lá na página 135, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma relembrada aí, vamos no túnel do tempo. Quando a gente fala de corpo na arte, a gente já tem essa exposição corporal através da arte nas pinturas rupestres, que já sempre fica pegando no pé em relação a isso, porque os primeiros vestígios artísticos eles surgem lá na pré-história e depois o homem ele vai evoluindo e consequentemente as ferramentas que ele usa para produzir arte também vão se modernizando, ok? Mas o movimento corporal associado à arte já começa nas pinturas rupestres, porque as pinturas rupestres são arte, certo? Então, e ainda tem um detalhe, quando a gente fala de pré-história e arte, ainda tem outro acontecimento, que foi no período paleolítico, que acontece os primeiros registros de dança em grupos pré-históricos. Por quê? Porque através dessas pinturas percebeu-se alguns movimentos corporais que essas imagens tinham e algumas danças em formato de roda. Então, no período paleolítico, certo? Então, a dança, o movimento corporal já surge lá com o homem pré-histórico. Agora vamos lá para o livro. Então, pessoal, agora no livro de vocês podem acompanhar a questão do corpo na arte, que a Jaque falou para vocês agora há pouco sobre esse movimento corporal, ele já acontece na pré-história, né? O corpo na arte dos primórdios aos dias atuais. Então, como falei, desde os nossos primórdios, eles estão lá. Mas tem um detalhe, não eram só nas pinturas, esculturas e alguns objetos que eram utilizados também. Se moldava o corpo humano. Mas se o corpo humano tem uma configuração muito similar à nossa desde aproximadamente 200 mil anos, ele não deveria ser representado de uma só maneira? Então, muitos são os pontos que nós podemos questionar em relação a isso, mas tem um detalhe, gente. Eu sempre fico falando que arte tem a ver com contexto sociocultural. Então, esse contexto sociocultural, artístico, ele vai depender, esse contexto sociocultural, da sociedade, do grupo ali que ali vive, vai inspirar a arte. Então, o que é que acontece? O contexto sociocultural e artístico de cada povo tem a ver com essa representação do corpo humano. Então, a arte, ela vem e faz essa representação do corpo humano de diversas formas em grupos, em civilizações diferentes, com uma exposição do corpo humano de modos diferentes, porque cada grupo tinha sua cultura, certo? Então, o contexto sociocultural é de extrema importância para que a gente consiga entender. E é justamente aí que se impõe um limite. Esse contexto sociocultural impõe um limite para se fazer as comparações entre as civilizações e suas obras. Então, nós temos um impasse aí, conservadorismo versus reacionismo. Então, nós temos o conservadorismo, ele vem para dar uma freada, conservar a arte, ficar meio que paralisada, ter censuras e algumas outras coisas mais fechadas. E o reacionismo tem uma reação totalmente inversa a essa. Então, a arte, ela tem uma expansão maior com o reacionismo. Aí, a representação da figura humana em si, o que é que acontece? Há várias formas de arte pré-histórica.
nós sabemos, a pintura rupestre, alguns utensílios que foram encontrados, a questão de esculturas também foram encontradas, mas nós temos essa representação aí e nós temos essa representação das deusas Vênus aí, no livro de vocês, que são essas bonequinhas bem salientes, meio gordinhas. Elas tinham, não significa dizer que as mulheres daquela época tinham esse formato corporal, não é isso. Eles tinham uma referência nessa escultura, que era a fertilidade, a produção agrícola, não só a fertilidade feminina, mas a questão da reprodução, da fertilidade do solo. Eles associavam tudo isso. Essas esculturas, essas bonequinhas, tinham um valor espiritual para eles e serviam de objetos para a realização de alguns rituais, como no caso comemorações em relação ao plantio, à colheita, à fertilidade do solo e por aí vai. Já no Egito, olha o que acontece. A arte pictórica era feita, não era para ser apreciada pelos vivos, era pelos mortos. Que curioso! Mas não é. A cultura egípcia, eles acreditavam na cultura egípcia que acontecia o seguinte, que após a morte, o corpo físico, a matéria, ela e o espírito sobreviviam e habitar em outro local. Então eles acreditavam, por isso que eles mumificavam as pessoas, porque eles acreditavam que aquela matéria e o espírito viveriam novamente em outro lugar. Então eles faziam as pinturas nas paredes e faziam essa arte pictórica para enaltecer aos mortos, certo? Para ser admirada pelos mortos. E a gente analisando aí uma imagem da pintura do Egito, certo? A gente observa que mesmo as pernas e os pés e os braços, que eles estejam voltados para uma posição na lateral, o tronco dessa imagem ela tá voltada para a frente, para quem vê observar a pessoa virada para ela. Seria como uma forma de cumprimento. E nós vemos muitas das figuras egípcias que são pintadas que têm corpo humano e cabeça de animal, certo? Diferentemente da maioria das culturas, para os hebreus a dança, o movimento corporal, tinha outro sentido. Para os egípcios, eles podiam até desenhar, fazer suas pinturas de danças nos paredões para reverenciar, aos mortos. Já para os hebreus, a dança ela tinha a função religiosa, certo? Nós sabemos que historicamente várias civilizações elas eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os hebreus, nós sabemos que eles acreditavam em um único. E o que acontecia? Eles usavam a dança para fazer só as representações religiosas. E tem um detalhe, com o passar do tempo, chega a Idade Média, e como a gente sabe, as figuras sagradas, os textos bíblicos, eles eram muito, muito bem trabalhados, da forma que a igreja queria que se fosse exposta para os fiéis. E tinha um detalhe, a igreja ela tinha regras muito rígidas e eles acreditavam o seguinte, que a dança que não era para representar alguma encenação ou algum fato religioso, eles censuravam. E eles diziam que era profano, que era indecente, que era algo pecaminoso, certo? Aí, depois, vem
a alta renascença, onde o corpo humano ele é enaltecido mais uma vez através de desenhos e se tenta pintar com a maior perfeição possível a figura humana, certo? Aí nós temos aí o homem de Vitruviano, o homem de Vitruviano, de Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci ele vem para expor e chocar o que a arte tinha de incomum, ele vem e mostra, certo? Porque a arte estava acostumada e a mentalidade das pessoas a ver a arte as coisas seguir regras. E eles começam a expor a nudez, que em outros movimentos artísticos isso vai acontecer. A nudez feminina é exposta, mas Leonardo da Vinci vem e expõe isso pra gente na alta renascença, certo? O período do Renascimento, como tia Jaque sempre diz, é lá onde estão as figuras que ficaram bem famosas, esses pintores no Renascimento, que são Rafael Sanzio, Michelangelo, Donatello e Leonardo da Vinci, tá? Depois, a figura humana começa a ser pintada no modernismo desta forma que nós estamos vendo aqui. Por que eles pintavam dessa forma? Eles acreditavam que era muito mais importante que o artista pintasse a figura humana da forma que ele quisesse e que ele gostasse de representar do que como ele realmente era. Ou seja, eles gostavam de pintar a figura humana de forma subjetiva. A objetividade passava longe. Ok? Agora, o corpo artístico como instrumento político. Então, o que acontece? Em algumas expressões artísticas atuais, o corpo, além de ser explorado da questão de denúncias e inquietações, ele faz críticas. Às vezes não pela boca, mas pela a postura, ele faz essas denúncias do contexto social de que a sociedade está vivendo e, através dos movimentos corporais, o corpo faz essa crítica, certo? Então, o corpo ele pode ser usado como um instrumento. Quando fala em política, não é a política em si de eleições, tá? É da questão social também, em que a sociedade está vivendo. Riscos corporais. Então, minha gente, o que acontece? Muitas coreografias de dança, de performance e outras artes corporais, elas usam o corpo, só que eles acrescentam aí os riscos físicos, porque eles se arriscam ao fazer certas coreografias. Por exemplo, nós temos um grupo de dança contemporânea que ele é chamado de Cena 11, certo? Ele desenvolveu uma técnica que é como se os bailarinos estivessem voando. Eles dançam, eles fazem alguns passos de balé, mas eles soltam o corpo num movimento que parece que eles estão voando. E o risco é claro. E nós temos outra imagem aí, certo? De uma performance que aconteceu em 1980. E essa performance dessa dança, a parceira aí era um par e ela ficava com a flecha apontada para o peito. Qualquer deslize dava um erro seríssimo aí, né, gente? Claro. E a tecnologia a serviço do movimento corporal, minha gente. Nós sabemos que nós falamos lá da pré-história e nós não tínhamos tecnologia naquela época. A dança já existia. Imagine você ter a seu favor a tecnologia. Então, hoje você não precisa
usar um osso para fazer uma espécie de instrumento musical como uma flauta, tirar o som e fazer um grupo dançar. Você pode ligar o seu telefone, colocar uma música e você dança. Você faz um movimento corporal, você faz uma performance. Mas essa tecnologia veio e ajudou bastante e alguns artistas exploraram de uma forma bem criativa, como o coreógrafo que está aí, ele é chamado de Messi, certo? E ele inovou fazendo o quê? Ele uniu a tecnologia e a dança da seguinte forma. Ele desenvolveu um sistema eletrônico e ele fixava eletrólodos, eu acho que é isso, no corpo, como se fosse um macacão. E ele fixava, e esse coisa ganhava movimento, e ele programava no computador e ganhava esses pontos, ganhava um certo movimento e eram projetados no palco. É óbvio que nesse palco existiam dançarinos reais e existia a montagem feita pelo software. Aí o que acontece? Essas imagens eram projetadas na tela e davam uma ilusão e uma ilusão de ótica para as pessoas que estavam assistindo o espetáculo muito grande. Então chamava bastante atenção, porque existia um movimento dessa tecnologia que as pessoas ficavam na curiosidade como aquilo estava acontecendo. Algo, como a gente costuma dizer, surreal, né? E o site Specific é corpo em interação direta com o meio. Então, esse site Specific é um estilo de dança, certo? Moderna, contemporânea, por meio da qual uma peça coreográfica é criada, ou seja, é improvisada, certo? Então, naquele espaço onde a dança está sendo coreografada, onde o corpo está fazendo os movimentos da coreografia, ele usa uma peça que está lá naquele ambiente como parte dessa coreografia, certo? Então, essa dança ela se aproxima cada detalhe, por exemplo, da arquitetura, na medida em que o criador precisa levar em consideração cada detalhe do ambiente. Ela usa o que está no meio, onde ela está, para produzir a coreografia, como parte dessa dança. Então, quem já assistiu um espetáculo de balé, ainda tem um detalhe. Eu não vou me aprofundar aqui não, vou continuar falando aqui com vocês o seguinte. Quando a gente observa e fala de coreografia, tem um grupo chamado Barbatuques. E eles fazem passos de coreografia, tá? Coreografados. E eles usam os sons extraídos do próprio corpo, certo? O bater no peito, bater palma, bater os pés. E eles conseguem fazer um movimento corporal riquíssimo, certo? Quiserem ir lá, matar a curiosidade, só é colocar Barbatuques, que eles têm várias apresentações no YouTube que são excelentes e movimento corporal o tempo inteiro, certo? Então, quando a gente fala de corpo, a gente viu que o corpo ele tem essas características que temos hoje há mais de 200 mil anos. Mas ele pôde e foi representado por diversas culturas de modos diferentes. E Tia já explicou para vocês que isso acontece pelo contexto sociocultural em que aquele movimento acontece e que aquele grupo tenta representar o corpo através de escultura, de pintura, de desenhos, certo? E o corpo, ele faz essa representação para venerar um único Deus, para venerar os mortos, para expor a figura humana com subjetividade, como os modernistas, para expor a figura humana
como no Alto Renascimento, como Leonardo da Vinci fez, expondo o homem vitruviano, que já toda vez engancha, é vitruviano. E essa representatividade estava totalmente relacionada com o contexto da época de que cada artista viveu, onde cada grupo estava inserido naquele determinado momento e tentava representar os seus corpos através de escultura e de pintura. E tem um detalhe ainda, quando a gente fala mas o povo daquela época não tinha esse formato de corpo como das deusas Vênus lá. A tia já explicou que vai depender da cultura daquele povo. Eles não queriam associar a fertilidade só em questão e o formato do corpo em relação à mulher. Eles estavam falando da fertilidade do solo, da produção, da fertilidade feminina também, mas não necessariamente todas as mulheres naquela época, naquele grupo, teriam aquele formato de corpo e seriam pequenininhas, como as esculturas das deusas Vênus. Então, a gente precisa se apegar bastante a isso. O contexto sociocultural vai dizer muito e vai nos mostrar o porquê de tal representatividade artística, certo? Então, lembre-se disso, não esqueça. Nós vimos que tem os riscos corporais em alguns tipos de atividades de movimento corporal, e o corpo ele vai estar sempre associado à arte, certo? Seja ele representado em uma escultura, em um desenho, em uma pintura, através da dança, do teatro, certo? Então o corpo ele traz movimento. Isso, consequentemente, deve ter, em relação a determinada linguagem artística em que ele vai ser inserido ou representado, ele vai estar ligado ao contexto social também, certo? Então, vocês vão terminar de assistir essa aula bem direitinho e a gente se encontra, porque eu vou fazer questionamentos para vocês em relação ao que eu acabei de explicar. Então, terminem e a gente dá continuidade à nossa aula com as perguntas e o debate sobre o capítulo, tá bom? Encontro vocês.